Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje a gente vai continuar conversando sobre o texto do O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, o livro do John Walton em parceria, ou na verdade com participação do N.T. Wright. Tá? E hoje nós vamos eu quero trabalhar com você a proposição 11, ou capítulo 11. Embora alguns dos interesses bíblicos em Adão e Eva sejam arquetípicos, eles são pessoas verdadeiras que existiram em um passado real. Então, essa é o assunto, ou a proposição que o Walton está colocando agora dentro dessa temática, que ele está trabalhando com Adão e Eva, a origem da humanidade e tudo mais. E aqui, já adiantando, esse aqui é um ponto bastante central no pensamento do Walton, na questão do modelo que o Walton está trabalhando de Adão e Eva, no seguinte modelo que Adão e Eva são pessoas reais e históricas, né? Ou seja, era um casal de dois, como eu gosto de falar, era um casal de dois real, que realmente existiu em um período histórico no passado bem distante, tá? Então, essa é a ideia que o Walton vai abordar aqui nessa proposição, e ele vai dar a sua argumentação para defender esse ponto, tá? Eu já vou adiantar um detalhe aqui, vamos dizer assim, uma posição particular minha, não tem nada a ver com o Walton aqui, apenas para acrescentar um detalhe, né? Ninguém pediu minha opinião, mas eu vou colocar mesmo assim aqui dentro desse contexto, até para poder realçar um pouco mais essa discussão sobre Adão e Eva, tá? Pelo que eu vejo nas coisas que eu já li, não é necessário, preste bastante atenção nessa expressão, não é necessário existir ou ter existido um casal histórico ou um casal real, vamos colocar assim, chamado Adão e Eva. Obviamente o Walton até descreve isso, e hoje a gente vai ver mais um pouquinho disso, que aquele casal que ele defende que era real histórico, o nome dele, do casal, do homem e da mulher, não era Adão e Eva, porque esse nome é um nome hebraico, que veio bem posterior e tudo mais. Mas vamos, para resumir a história, chamar de Adão e Eva, tá? Para mim não é necessário ter Adão e Eva. Ter o modelo de Adão e Eva como histórico, tudo bem, não há problema algum. Colocar Adão e Eva como não histórico também não faz diferença para o contexto de queda, a entrada do pecado, primeiro ser humano no mundo. Não, isso não tem nenhum modelo, tá? Então não faz diferença, tá? Porque essa expressão não é necessária. Eu estou puxando essa expressão apenas para poder explicar, porque em alguns contextos, principalmente quem estuda lógica, quem já estudou lógica, se você já estudou lógica alguma vez, você já sabe perfeitamente do que eu estou falando. Mas para quem nunca ouviu falar de lógica, tem algumas expressões que a gente utiliza, como essa, é necessário, não é necessário e tudo mais, que a gente utiliza em teoria de conjuntos, em matemática, aquela mesmo lá da teoria de conjuntos. A gente estuda teoria de conjuntos praticamente a escola inteira, né? Intersecção, união, aquela coisa toda. E aí tem algumas expressões lá do tipo necessário, não é necessário, tá? Então, principalmente quando a gente estuda em matemática, quando a gente fala essa expressão necessário ou não é necessário, justamente já está imputando alguns pontos que aquilo que você está julgando, aquilo que você está colocando na conta, se tiver, tá lá; se não tiver, não altera o resultado final do que você está fazendo, tá? É mais ou menos essa ideia. Então, a ideia de ter ou não ter Adão e Eva como um casal real, histórico, biológico, não é necessário para a gente ter a explicação que nós temos de queda, pecado, representação federal e tudo mais. Não é necessário, tá? O Walton vai colocar, porque ele trabalha com esse modelo, ele vai dar a argumentação dele, que é o que nós vamos ver hoje nessa proposição. Beleza, tranquilo. Eu não vejo que é necessário, tá bom também, não vai fazer muita diferença, tá? Bom, mas vamos agora então ir para o que o Walton defende, que aí é justamente o que nós estamos trabalhando nessa série, é ver o que o Walton coloca como ideia, como embasamento na questão de hoje do que é Adão e Eva ser um casal real histórico, tá? Então, estou na proposição 11, proposição 11,
página 89, relembrando o tradicional recado de sempre. Aqui não é uma leitura comentada, eu não estou lendo o livro ou explicando todos os detalhes, todos os pontos do livro, não estou fazendo nada disso. Então, adquira o livro está excelente, está em português, está muito bem escrito, o autor escreve muito bem, a tradução está muito boa, dá para entender muito bem. Então tem muitas coisas que o Walton fala no livro que eu não vou citar, porque, até por questão de tempo também. Tem outras coisas que ele não cita que eu coloco também por minha conta e risco. Então aqui é meio que um complemento, tá? Você pega esse podcast ou esse vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, lê o livro, complementa uma coisa com a outra. Às vezes o Walton falou um negócio que ficou meio complicado de entender e eu dei uma desmanchada um pouco melhor e aí ficou mais palatável para você poder entender um ponto ou outro. Essa é a ideia. Alguma coisa meio que complementar, tá? Não é substitutivo, tá? Não dá para só nessas poucos minutos que nós temos aqui por episódio ou por proposição, explanar todos os detalhes e a riqueza que o autor traz. Então, não deixe de adquirir o livro, tá certo? Editor Ultimato, mas também tem lá, esse livro tem no site da BC2. Inclusive eu vou até deixar, eu acho que eu nunca deixei, mas eu vou deixar aqui, nesse episódio eu vou deixar o link direitinho, então se você não adquiriu até agora, tá perdendo tempo, eu vou deixar o link aqui do site para você adquirir esse livro, tá? Então aí você pode olhar, adquirir, se você estiver assistindo ou acompanhando aí em real time, enquanto esse podcast está saindo e tudo mais. Eu estou gravando isso justamente num período perto do Natal. Eu estou um pouquinho a mais de um mês do Natal. Então tá aí um presente de Natal, tá? Excelente presente de Natal, diga-se de passagem. Indo para o texto então, proposição 11, onde o Walton vai dizer que Adão e Eva são arquetípicos no sentido que, como a gente já viu nos outros episódios, principalmente no episódio 10, ou seja, no último episódio, que Adão e Eva são arquétipos, né? Ou tem uma característica arquetípica de uma representação ou alguma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, no sentido de generalização neles, tá? Mais ou menos essa ideia. Apesar de ter tudo isso, o Walton vai defender aqui que eles são pessoas verdadeiras, que existiram em um passado real, são pessoas históricas reais, tá? Bom, é isso que ele vai defender, tá, mas ele tira isso da onde? Qual que é a argumentação que o Walton vai trabalhar? Lembrando que o Walton trabalha, ele puxa algumas coisas de arqueologia, como a gente já viu também aqui, né, alguns documentos arqueológicos, como Atarrázes e Numa Elish, que são tabuinhas de argila com escritas em cuneiforme, que até esse exato momento que eu estou gravando é a escrita mais antiga que nós temos registro, ou seja, a primeira escrita, talvez, que nós temos, escrita mesmo, ali, marcada, registrada, que foi preservada até hoje. Não sei se a gente já teve alguma escrita anterior a isso e a gente não tem registro, né? Então a gente só tem registro aqui que está escrito, ou do que é encontrado na arqueologia. Então, cuneiforme é a coisa mais antiga que nós temos. Então o Walton pega justamente isso, ele trabalha um pouco com arqueologia, não trabalha absolutamente nada com ciência, ou coisa alguma com ciência, ele não tem nada. Ele não trabalha com biologia, teoria da evolução, nem nada. Inclusive, aqui na descrição do episódio, se você estiver assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo podcast, tem uma descrição aqui que eu coloco algumas coisas. Tem um livro que eu sempre deixo ele de sugestão, um livro em português chamado Evolução, do Mark Ridley. É um livro já de biologia, tá? É um livro que você pode ler se você quiser adquirir um conhecimento científico sobre teoria da evolução, genética e tudo mais. Então, se você quer saber sobre a evolução do homem, não é a Bíblia que você vai ler, não é John Walton que você vai ler. Você lê esse livro, Evolução, do Mark Ridley, ou algum outro livro de biologia complementar que você gostar, tá? Então, o Walton não trabalha com biologia. Trabalha um pouquinho com arqueologia e principalmente aonde vai estar fundamentado boa parte dessa argumentação do Walton é no texto bíblico. O Walton ele é professor de Antigo Testamento, uma matéria que nós temos, uma área do conhecimento da teologia chamada Antigo Testamento, que vai justamente trabalhar com o texto do Antigo Testamento. O Walton é professor disso, é professor de seminário, pesquisador disso, tá? Ele trabalha com o texto bíblico. Então, a argumentação que ele vai dar aqui, justamente, boa parte dela, é baseada na questão do texto bíblico, tá? E aqui ele vai começar justamente na questão
que ele vai falar sobre a questão de complexidade hermenêutica, né? E qual que é a parte da complexidade hermenêutica que ele está trabalhando aqui? Melquisedeque, um camarada que apareceu lá no capítulo 14 de Gênesis, simplesmente aparecido do nada. Deixa eu pegar o texto aqui para você, pegar o texto bíblico mesmo, tá? Se você estiver dirigindo, lavando louça ou na academia, continue. Eu vou ler o pedacinho do texto aqui para você, que aí você pode... Talvez, obviamente, você já leu esse texto aqui diversas vezes. Todo mundo que começa a ler a Bíblia no início do ano passa por Gênesis capítulo 14. Pode não terminar, né? E é aconselhável terminar. Mas todo mundo que começa passa por Gênesis capítulo 14 com certeza, tá? E aqui no capítulo 14 de Gênesis, vai justamente começar lá no versículo... deixa eu puxar aqui, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então assim, começa na pancada desse jeito. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. A tradução, a Bíblia que eu estou utilizando aqui é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, tá? Então, Melquisedeque aparece meio que do nada. Aparecido, e quem é esse cara? Ninguém sabe. Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Tudo que é falado dele é o que está aqui nesses dois adjetivos, vamos dizer assim. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, tá? Acrescentando alguns detalhes aqui, muito provavelmente, tá? É meio complicado bater essas coisas arqueológicas, porque a gente tem pouca informação até hoje, inclusive, tá? Muito provavelmente Salém, que está destacado aqui, essa cidade de Salém, seja Jerusalém, ou seja, a antiga cidade que Davi conquistou, tá? Muito provavelmente seja essa cidade, e meio que antes, ou seja, a gente está falando de coisa bem antes da conquista de Israel com a cidade de Canaã. Mas é claro que é antes da conquista, que é Gênesis capítulo 14. A coisa não é tão clara assim, porque no próprio capítulo 14 de Gênesis, lá no versículo, deixa eu procurar aqui qual que é o versículo que Abraão, porque aqui está justamente relatando a história, essa história que tem aqui, acho que se não me engano no capítulo 15, que vai contar a história que Abraão, junto com outros reis, perseguiram outros reis até Dan, tá? Eu estou procurando aqui justamente o versículo, foram e tudo mais, versículo 17. Eu estou fazendo justamente ao vivo, mas para você não é ao vivo. Mas está no capítulo 14, depois eu vou ver se... Aqui, encontrei, tá bem na minha cara. Gênesis capítulo 14, versículo 14, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em casa, 318, e os perseguiu até Dan. O detalhe que eu estou querendo dizer para você aqui, que não é tão claro que Salém é uma cidade antes da conquista de Israel, porque Gênesis 14 está sendo escrito justamente antes. A coisa não é bem assim, porque pelo seguinte... Essa região que ele está falando aqui, Dan, é uma região de uma das tribos de Israel, que fica, se eu não estiver bem enganado com a memória, fica ali mais ou menos na região norte de Israel. Você tem o Reino do Norte e o Reino do Sul, e a região de Dan é a região mais ao norte do Reino do Norte, tá? E eu estou falando de Dan, que é uma tribo do Reino do Norte, que foi dividido depois de Salomão, na época de Roboão. Então assim, eu estou falando de coisas que é bem posterior a Abraão. Abraão se você colocar aí em cadeia cronológica, seria o bisavô de Dan, que é filho de Israel, ou seja, Jacó, e eles não se conheceram. E Dan, quando nasceu, enquanto viveu ali na região do Egito e tudo mais. Lembra do finalzinho de Gênesis capítulo 50, né? No final de Gênesis vai aparecer essa história e tudo. Depois que eles saíram do Egito,
foram conquistar Canaã, aí tem um período de Josué, Juiz, a partir das terras e tudo mais, Dan já tinha morrido, e é nesse período. E aqui, Gênesis capítulo 14 está falando que Abrão perseguiu os outros reis até Dan, numa região chamada Dan. Tá? Então, veja que a coisa não é muito linear. Tá? Voltando então, depois dessa história toda, isso tem diversas implicações com relação à questão de teoria de fontes, a escrita, a edição final do texto, tem um monte de história com relação a isso que eu não vou adentrar, mas só para você ter uma ideia que os acontecimentos, quando eles acontecem, não é no mesmo instante onde está tendo a escrita ou a narrativa daquele fato, tá? Só para você ter uma ideia, tenha isso em mente, que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é ter o acontecimento, outra coisa é ter a escrita, a narrativa daquele acontecimento. E aí eu estou falando de escrita, ou seja, a edição final, que é o que nós temos em mãos hoje em dia, que é séculos depois, tá? Pode ter sido séculos depois, não há problema algum. Voltando então, eu já dei uma volta muito grande, voltando então para Melquisedeque. Então Melquisedeque aparece que meio que do nada, dizendo que é um rei de uma determinada cidade, e é sacerdote do Deus Altíssimo, Deus maiúsculo, Altíssimo maiúsculo, que é o que está registrado aqui no texto que eu tenho em mãos. E aí o Alto ele vai dizer o seguinte, na página 90, como grande parte dos reis do mundo antigo, Melquisedeque também é sacerdote. E isso a gente vê, por exemplo, na própria cultura egípcia, tá? Não é bem... no caso da cultura egípcia, a gente não tem muita relação de um sacerdote e faraó, ou rei, na mesma figura. Mas, lá no Egito, nós temos faraó e a própria divindade na mesma figura. E os sacerdotes como acompanhamento ou outra figura junto com o faraó. Se você olhar a hierarquia da sociedade egípcia, você vai ver que os sacerdotes estavam numa posição muito alta. Inclusive com as revoltas que teve na época da monolatria, não monoteísmo, tá? Monolatria, lá daquele rei, eu sempre esqueço o nome dele, que foi o pai de Tutankhamon, tá? Que ele colocou uma monolatria na terra do Egito e tudo mais, ou seja, ele pegou um deus específico e colocou ele como deus central da terra do Egito. E, obviamente, os outros sacerdotes dos outros deuses não gostavam disso, teve revoltas e tudo mais, mas só voltou o politeísmo, ou toda a adoração a todos os outros deuses, depois da morte desse rei, ou seja, já na época de Tutankhamon em diante, tá? Revolta feita pelos sacerdotes, tá? Então, é só para você ter uma ideia de como é que funcionava essa questão do mundo antigo. Especificamente, continua o Alto, na página 90, ele é um sacerdote de El Elyon, uma identificação genérica da divindade, segundo nossa melhor compreensão. É Abraão quem afirma que, em sua opinião, Yahweh seja El Elyon. Melquisedeque não faz tal alegação. E o interessante disso aqui, e aí eu vou colocar mais um pontinho, eu sei que vai acabar que a gente vai desviar muito do assunto sobre questão de Adão e Eva aqui, vai acabar desviando um pouquinho, mas eu acho que é interessante porque, como eu falei, a ideia do Alto aqui, que Adão e Eva é um casal histórico e tudo mais, é uma argumentação relativamente simples, então por isso que eu estou trazendo coisas adicionais que o Alto não traz. Então acaba enriquecendo, complementando tudo isso que você está ouvindo, e leia o livro, não deixa de ler o livro, tá? O detalhe é o seguinte, essa expressão, ou as expressões que nós temos em português, se você pegar a sua Bíblia, você sempre vai ver Deus com letra maiúscula. Eu não sei como é que está hoje em dia as novas edições, né? Mas se você pegar umas edições um pouquinho mais antigas, talvez as novas edições também estejam assim, você pega a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Então você pega essas traduções em português, quando você vai para o original em hebraico, tem uns detalhes interessantes. Lá no hebraico, nós temos a palavra, tem uma certa, vamos dizer assim, cultura dentro da escrita do Antigo Testamento no original, que vai meio que ter um cuidado, vou dizer excessivo pelo meu ponto de vista de hoje, mas na época que os camaradas escreveram isso, não era excessivo, era o cuidado, a reverência que deveria ter, tá? Então eu vou chamar excessivo por minha conta.
Na hora de escrever o nome de Deus, não escreveu tetagrama. Sabe o tetagrama que tem? Que nós traduzimos como Jeová ou Yahweh, tá? Que está lá o tetagrama em hebraico, que é impronunciável. O judeu não pronuncia essa expressão, e a gente não sabe também até hoje como é que é a expressão falada, nem com sinais maçonéticos a gente não sabe, porque o judeu não fala esse nome. Que ele aparece, ou ele é revelado por Deus lá em Moisés, quando Moisés pergunta, tá, e qual o seu nome? Quando eu vou falar com o povo lá, eu tenho que dizer o nome de quem me enviou. E o que Deus responde para Moisés? O eu sou, eu sou. O eu sou me enviou a vocês. Eu sou. E essa expressão eu sou é o que nós chamamos em português de Jeová, Yahweh ou alguma coisa do tipo, ou alguma sonora do tipo, ou tetagrama, tá? Essa expressão eu sou, tá? E tem até alguns detalhes que quando as pessoas copiavam o texto do Antigo Testamento em hebraico para uma outra cópia em hebraico, quando eles iam escrever o nome de Deus, que não é o tetagrama, eles limpavam a pena. A pena ou a caneta, vamos chamar assim, tá? Obviamente não é caneta, você tem ali um papiro ou você tem um pergaminho, então eles limpavam, lavavam e tudo mais, lavavam as mãos, então tinha um certo ritual na hora de copiar a expressão Deus ou Senhor que nós temos em português. Agora, quando iam escrever, isso é algumas histórias que contam, eu não tenho muita informação, eu venho ouvindo isso já ao longo de anos dentro da igreja, tá? Agora, quando eles iam escrever o nome de Yahweh ou tetagrama, eles tocavam de pena e tomavam um banho completo. E escreviam com o máximo rigor e reverência. Tá? Só para você ter uma ideia dessa questão do nome. E a questão do nome, principalmente o nome da divindade no meio desses povos, é um negócio que denotava a essência da própria existência da divindade no meio das pessoas. Por isso que tem esse cuidado todo com dentro do texto bíblico, dentro de fazer cópia e tudo mais. E, além de tudo isso, nós temos, por exemplo, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o quê? Em hebraico. Bereshit, no princípio, Bará, criou, Elohim. Elohim é o nome plural do Deus El. É o plural disso, que nas nossas Bíblias é traduzido como Deus. Não é o tetagrama, e sim é o Elohim. É o plural do Deus El, tá? E aqui, o Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus El Elyon, que é como se fosse, vamos dizer assim, uma variante, ou... que tem muitas, tem essas expressões, é uma variante do Deus El. Eu não sei agora exatamente o que significa Elyon, mas seria como se fosse uma variante do Deus El. El, no original, que não é em hebraico, significa Senhor, no sentido da divindade em si, tá? Então, El Shaddai, El Elohim, ou Elohim, El Elyon, tem até uma musiquinha que tem vários desses Els, todos eles relacionados a Deus. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas desde a época que eu era criança. Então tem umas musiquinhas que cantam. É o Shaddai, é o Elyon, o Senhor é a nossa bandeira, a nossa força, e as traduções que a gente faz eu nunca lembro. Então todas essas expressões El alguma coisa são variações do El, desse Deus, ou desse Deus que detém esse título de El, tá? E ele aparece não no meio dos judeus, mas aparece no meio dos cananeus. El, Baal, Baalins, essas expressões todas que a gente encontra no texto bíblico são dos deuses cananeus. El também, tá? Então, tem uma discussão aí que não cabe aqui justamente por causa dessa questão. Como é que Abraão reconheceu ou reconhecia Deus e reconheceu que Melquisedeque seria sacerdote de Deus?
do Deus cristão, vamos colocar desse jeito, e não de uma outra divindade. Tanto que o que está aqui no texto de Gênesis capítulo 14, versículo 18, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, esse Deus Altíssimo que é reconhecido como o Deus de Abraão, o Deus cristão, versículo 19 inclusive diz, e abençoou e disse, Melquisedeque falando, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e aqui o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, é o Elion. E bendito seja o Deus Altíssimo, El Elion, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E, bom, que Deus é esse? Como assim? Como é que a gente conecta um ao outro? Aí é uma discussão bastante interessante, que não cabe aqui. Inclusive, vou deixar um outro livro linkado aqui, chamado O Fator Melquisedeque, um livro excelente também. Vai falar um pouquinho sobre essa questão de Melquisedeque. Talvez não fale um pouco sobre a questão disso tudo que eu estou falando, questão histórica, de deuses, dos deuses cananeus e tudo mais, mas vai contar um pouquinho da história de como é que Deus se revela, nosso Deus se revela para os outros povos, sendo que os outros povos nunca ouviram falar de Cristo, alguma coisa do tipo. Como é que isso acontece? Depois dá uma lida nesse livro, Fator Melquisedeque, ele é muito bom, tá? Então tem muitos detalhes ali interessantes. Voltando então de novo a Adão e Eva através de Melquisedeque. Então o John Walton vai trabalhar com Melquisedeque, vai falar sobre essa questão de Melquisedeque, que ele era rei de Salém, ele era sacerdote e tudo mais, e aí ele vai fazer uma consulta em outros documentos, nos manuscritos do Mar Morto, e aí tem vários documentos aqui que ele cita na página 90 e 91, que eu não vou nem trabalhar aqui, e também na literatura judaica, Targum, Neofiti, Diálogo com Trifão, são obras apologéticas da época da história da igreja. Então ele vai fazer uma busca bem mais detalhada sobre essa questão de uma dimensão messiânica, página 90. Buscando estabelecer uma dimensão messiânica a seu governo, os asmoneus justificaram seus privilégios sacerdotais reais pela referência a Melquisedeque. Ou seja, a ideia aqui, em linhas gerais, seria que esses reis asmoneus, e aí ele vai fazer toda essa conexão histórica dos reis para puxar para si uma determinada autoridade, baseando-se numa figura chamada Melquisedeque. Resumindo, já vou até resumir essa história aqui do Melquisedeque, e aí ele vai trabalhar com o texto lá de Hebreus capítulo 7, vai falar um pouquinho também, vai passar um pouco em Paulo menciona o Melquisedeque, mas ele vai começar a amarrar com essa ideia lá de Paulo, mas vou resumir essa história aqui para não ficar divagando muito sobre essa questão de Melquisedeque. O resumo e leia o livro para você entender os detalhes, tá? O resumo tem a narrativa de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ou sacerdote do Deus El Elion, e que Abraão vai associar ou vai colocar que esse Deus que Melquisedeque era sacerdote é o Deus dele, é o Deus cristão. A narrativa é essa. E ao longo da história a gente não ouve falar mais de Melquisedeque. Ao longo do texto bíblico só aparece lá em Hebreus, e esse cara veio da onde? De onde é que esse cara veio? Qual que é a história dele? Não tem uma origem nem nada. E aí o próprio autor do texto, o escritor do texto de Hebreus e outros comentários de literatura judaica vão fazer uma determinada associação de que esse Melquisedeque seria uma espécie de um arquétipo para outras autoridades históricas, autoridades no sentido de outros reis, príncipes de Israel. O autor de Hebreus vai fazer uma certa associação com Cristo, sacerdócio de Cristo. Não tem uma origem, tal, daquele jeito, sacerdote do Deus Altíssimo, o rei. Então ele faz um negócio que nós chamamos de tipologia. Ou seja, você tem o tipo, e você tem o tipo, e você tem a figura real que aparece depois. Melquisedeque seria então a tipologia de algo que viria depois, que é Cristo. Isso é o que o próprio autor de Hebreus faz.
E aí o Walton, ele vai pegar toda essa história de Melquisedeque, ao redor de Melquisedeque, essa questão de apologia, essa questão dessas histórias todas, para basear a autoridade na questão arquetípica de Melquisedeque, para defender a ideia de que o que todas essas pessoas fizeram, inclusive o escritor do texto de Hebreus fez, é colocar Melquisedeque como uma figura histórica que existiu, e além de ser uma figura histórica que existiu, ele é um arquétipo e ele é uma representação do que veio depois, representação entre aspas, do que veio depois, que é o próprio Cristo. Essa é a ideia, esse é o ponto de Melquisedeque. Então Melquisedeque, resumindo ainda mais a história, Melquisedeque é uma pessoa que existiu, histórica, real, só que ao longo da história depois de Melquisedeque, ele se transformou numa espécie de um arquétipo para diversas outras coisas, inclusive para Cristo também, numa ideia um pouco mais tipológica, tá? Mas é uma pessoa que existiu. Baseando em toda essa argumentação que o Walton está fazendo com Melquisedeque, ele vai fazer a mesma coisa com Adão e Eva. A mesma coisa, é mais ou menos a mesma dinâmica do raciocínio. Então ele vai pegar lá o texto de página 92, ele vai pegar o texto de Romanos, vai pegar o texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios, olha só, página 92, penúltimo parágrafo. Quando voltamos a nossa atenção para o uso paulino de Adão e Eva, a primeira pergunta que surge é se existem pontos que Paulo expôs sobre eles que não foram tomados do Antigo Testamento, mas que encontram base na tradição da literatura judaica helenística. Com Melquisedeque também é do mesmo jeito, tá? Tem Melquisedeque meio que não tem fora do texto de Gênesis, dentro do Antigo Testamento não é citado. O que o Walton está colocando aqui é que Paulo fez alguma coisa mais ou menos do mesmo tipo. Como as pessoas pegaram Melquisedeque, que só é citado em Gênesis, e colocaram ele como figura arquetípica do resto das coisas, será que Paulo não fez a mesma coisa? Só com relação ao Antigo Testamento? E se baseou também no texto do Antigo Testamento, ou seja, Adão e Eva, que é só citado em Gênesis, depois não é citado mais, e aí ele se apoiou em literatura judaica, literatura judaica helenística, ou seja, lá do Segundo Templo, lá depois da volta de Esdras do cativeiro babilônico. Será que Paulo não fez a mesma coisa? O Walton, quando ele vai colocar justamente que sim, que ele coloca isso baseado nos textos de Romanos e das duas cartas que nós temos aos Coríntios. Os pontos de Paulo sobre Adão e Eva incluem: o pecado e a morte entraram no mundo por meio de Adão, Romanos 5, versículo 12. Segundo ponto, Adão era do pó da terra, 1 Coríntios 15, 47. E o terceiro ponto, Eva foi enganada, 2 Coríntios 11, versículo 3 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Tudo textos de Paulo. Tá? Então, o que o Walton vai colocar aqui é, baseado em toda essa história, baseado em toda essa narrativa que teve em relação à questão de Melquisedeque dentro do Antigo Testamento e da cultura, da literatura judaica, e foi construído esse arquétipo, e se acredita que Melquisedeque era uma figura real e histórica, mesmo tendo pouca informação sobre ele, Adão e Eva também é do mesmo jeito. Tá? Lembrando que fica até meio chato, mas Adão e Eva não é o nome desse casal, tá? É o nome que foi dado depois. Então, com Adão e Eva também é do mesmo jeito. Só aparece em regiões ali do Antigo Testamento, depois não aparece mais, e na cultura, na literatura judaica tem algum embasamento, e que Paulo vai, para falar tudo isso, vai se embasar nisso e vai completar o texto no Novo Testamento justamente com isso. Essa é a ideia, é a concepção. Então, por conclusão, fazendo a mesma construção com Melquisedeque e chegando à conclusão que Melquisedeque, vamos fazer uma conclusão, não é assim que a coisa é feita, tá? Mas só para a gente poder resumir a história. Pegando toda essa argumentação para Melquisedeque e colocando que Melquisedeque é uma pessoa real, histórica, fazendo a mesma coisa com Adão e Eva, também se conclui a mesma coisa que Adão e Eva num casal histórico. Tá? E aí ele vai trabalhar até um pouco mais, além dessa questão desse paralelo
vamos dizer, com Melquisedeque, tem a questão que o Walton vai puxar a questão das genealogias, tá? Que tem, e o texto do Antigo Testamento está cheio de genealogias, tá? Por exemplo, na página 94, ele vai colocar um pontinho que vai resumir tudo isso. Estudos sobre o mundo antigo concluíram que as genealogias estão tipicamente mais interessadas na unidade política do que em vínculos de linhagem. Porém, seus objetivos não seriam alcançados se personagens imaginárias ou lendárias fossem utilizados. Em outras palavras, é o seguinte, a gente tem a genealogia, lá com o nome. Eu acho que eu até trabalhei isso num outro episódio, agora não lembro qual. Em algum outro episódio anterior sobre a questão das genealogias, eu até falei da estela lá dos reis sumérios. A ideia é aquela lá. Ou seja, se nós temos uma genealogia, nome de pessoas dentro de genealogia, não significa que seja uma genealogia de pai para filho e tudo mais. Não, apenas significa que você pode ter famílias, aquilo ali pode ser o chefe da família, e tem diversas hipóteses. É o que o Walton está colocando, em outras palavras, seria isso aqui. Ou seja, quando a gente olha para as outras genealogias dos outros povos, tem uma ideia de que as genealogias são mais em questão de unidade política, em unidade de um poder numa determinada região, do que genealogia de 1 para 1. Pode ter? Pode, mas não é muito essa ideia. E essas pessoas que são citadas nas genealogias, elas têm que ter existido em algum momento. Pelo menos o nome daquela pessoa tem que ter existido em algum momento, porque baseando-se em personagens imaginários ou lendários, no sentido de pessoas que não existiram, não fazia muito sentido dentro da literatura judaica. Conclui-se com isso mais um ponto de evidência textual que Adão e Eva foi um casal histórico. É o que o Walton está defendendo aqui. E o último ponto é a questão da queda. Tá? Na página 95 ele vai dizer o seguinte, sobre a questão da relação que Paulo correlaciona a questão da redenção e tudo mais. A morte de Cristo e a expiação que dela resultou, também um evento pontual. Ou seja, Paulo está comparando a questão da queda como um evento que aconteceu, um evento pontual, análogo ao evento de redenção. E qual que é o evento de redenção que nós conhecemos? A morte e a ressurreição. Nunca esqueça da ressurreição, tá? A morte e a ressurreição de Cristo, que dá o pacote completo da expiação, da redenção. Como o evento da morte e ressurreição aconteceu e foi um ponto na história, a queda também foi um ponto na história. E quando tem um ponto na história, no caso da queda, é porque alguma coisa não encaixaria, mas tem que ser alguém cometeu aquilo lá. E esse alguém é justamente o representante de toda a humanidade. Esse representante, pelo que o Walton coloca, é um casal, Adão e Eva. Tá? E finalizando, eu quero finalizar justamente esse episódio com essa expressão, em outras palavras, na página 95, em outras palavras, a questão do Adão histórico tem mais a ver com as origens do pecado do que com as origens materiais da humanidade. Mas não tem origem da humanidade, Walton. Eu vou até ser um pouquinho mais extremo do que o Walton. Não tem origens da humanidade, origens Pera, que eu estou esquecendo a palavra, é importantíssima. Não tem origens materiais, biológicas da humanidade no texto bíblico. Não tem. Tá? Não tem. Não para Adão e Eva. Pode ter para outras coisas aí, é uma outra discussão, mas para Adão e Eva não tem. Tá? Não tem. Simplesmente não tem. Então, resumindo a história, o Walton vai defender que Adão e Eva é um casal real histórico por diversos fatores, um deles fazendo a mesma busca ou a mesma dinâmica de pesquisa com relação a Melquisedeque, que concluiu que Melquisedeque foi uma pessoa que existiu histórico, dentro de um processo histórico, ele realmente existiu, foi uma pessoa que existiu, e ele tem características parecidas com Adão e Eva na questão de representação, arquétipo, tipologia, uma questão simbólica. Mesmo assim, foi uma pessoa que existiu, uma pessoa real histórica. Tá? Além desse processo todo de construção da ideia de Melquisedeque como histórico e toda essa representação que Melquisedeque é, e que é uma analogia para Adão e Eva,
Outros pontos adicionais tem a questão da genealogia, que sempre vai aparecer Adão e Eva. E aí ele vai falar da questão das pessoas, tem que ter citados esses nomes, não uma espécie lendária, tá? É a opinião que o Alton coloca. E também tem a questão da queda, fazendo uma analogia que o próprio texto bíblico faz, da queda com a redenção. A redenção foi algo histórico, ou seja, um ponto na história que realmente aconteceu. A queda foi um ponto na história que aconteceu. O que foi, parênteses, o que foi a queda é outra história, tá? Não, foi o quê? Foi a maçã, a Eva conversou com a cobra em hebraico, e ela foi lá e pegou a maçãzinha, deu uma limpadinha. Será que ela descascou a maçã também? Eu acho que foi um abacaxi, viu? E depois comeu e deu a Adão. Não, pera aí, calma, que o evento da queda é outra história. A queda é histórica. Foi um evento histórico pontual, análogo à redenção. O que foi é outra história. Inclusive eu estou até planejando fazer a próxima série com um outro livro, A Evolução e a Queda, são vários artigos do James Smith. Excelente, é um livro desse ano de 2021, da Thomas Nelson Brasil, com a editora, olha só a profecia, não é editora ainda, com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, com a BC2. Então estou pensando em fazer a próxima série justamente com esse livro, mas ainda estou vendo ainda, tá? Evento da queda é outra história, tá? Então, mas tem a queda. Aliás, como foi o evento da queda é outra história, mas tem a queda que foi um evento. Análogo à redenção, tem a queda, então alguém cometeu aquilo ali, e esse alguém é o Adão e Eva, então ele é um casal real histórico que existiu. Essa é a argumentação que o Alton coloca para defender que Adão e Eva é um casal real histórico. Não é o primeiro casal da humanidade, isso é óbvio, mas pode ter sido um casal real histórico tranquilamente, não há problema algum com relação a isso. Só finalizando, como eu falei no início, eu não acho que é necessário você ter Adão e Eva como um casal histórico, beleza, não é casal histórico real, não tem problema, não faz diferença, tá? As coisas continuam como sempre continuaram e vão continuar sendo, tá? Não há nenhum problema com relação a isso. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse episódio. Qualquer dúvida ou pergunta tudo mais, deixa aí nos comentários. E até o próximo. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, e outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!